A Padre Pio, essa oração muda tudo em 1 minuto. Faça com fé. Você já se perguntou por que, mesmo rezando tanto, aquela resposta nunca chega? Já pensou que talvez Deus tenha esquecido de você? Talvez no silêncio da noite, quando tudo aperta, você tenha sentido que não aguenta mais, que chegou ao fim da estrada. Mas escute isso, não é o fim. Se você está aqui ouvindo essa oração, é porque o céu ainda quer falar com você. Ainda existe uma saída. E o que vai acontecer agora pode mudar tudo. Mas você precisa ficar até o fim, porque tem algo que Deus quer te entregar e não será no começo. Será no exato momento em que seu coração decidir confiar de verdade. Você que tem chorado em silêncio, segurando a lágrima para ninguém ver. Você que disfarça o desespero com sorrisos, mas por dentro está aos pedaços. Deus te viu. São Padre Pio tem intercedido por você. Não pense que tudo isso é por acaso. É neste instante, nesta oração, que o céu se curva para tocar a sua alma. Se você sente que essa palavra é para você, permaneça comigo. Não saia. Essa é a resposta que você tem esperado há tanto tempo. Tem uma dor que você esconde faz anos. Uma ferida antiga que nunca cicatrizou. E agora ela está mais sensível do que nunca. A vida te bateu, as pessoas falharam e você foi perdendo a esperança. Mas hoje, agora, nesse instante, Deus quer tocar exatamente aí, no que ninguém vê, no que ninguém entende. Não importa quanto tempo passou, ainda dá tempo, ainda Porque tem a jeito. última Palavra nunca vem dos homens. Você sente como se tivesse sido esquecido até pelas suas próprias orações. Mas existe uma voz acima de todas, que nunca deixou de te ouvir. E ela está falando agora, bem dentro do teu peito. Filho, filha, eu ainda estou aqui. Mesmo quando você se afastou, ele permaneceu. Mesmo quando você desistiu, ele continuou acreditando. E é por isso que hoje, ao som dessa oração, algo diferente começa a acontecer. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Respira fundo, sinta a presença, não precisa correr. Essa oração não é pressa, é resposta. Enquanto você escuta, algo invisível já começa a se mover. São Padre Pio, com seu olhar manso e mãos marcadas pela dor, está diante de Deus intercedendo pela sua causa. Ele entende de sofrimento, ele conhece o silêncio de quem espera e a dor de quem não entende, mas também sabe que toda a cruz carregada com fé se transforma em milagre. E hoje, esse milagre começa. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Quantas vezes você se deitou esperando acordar diferente e tudo continuou igual? Quantas vezes a tua força se esgotou e ninguém percebeu? Mas Deus percebeu. Ele te viu nas madrugadas frias, quando só o travesseiro entendia. Ele sentiu cada lágrima sua. E agora, ele quer enxugar cada uma delas. Mas ele precisa que você confie, mesmo sem entender. Porque é na confiança cega que nascem os maiores milagres. Você que carrega um nome na oração, alguém da sua casa, um filho, um marido, ou até alguém que já se foi e ainda mora no seu peito. Essa oração também é por eles, porque Deus vê além do que a gente consegue enxergar. E quando uma alma se ajoelha com fé, muitas outras são levantadas com graça. Deus vai alcançar quem você ama, mas Ele começa agora por você. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. A sua história não termina no diagnóstico, nem naquele abandono, nem naquele não que tanto te machucou. Deus ainda está escrevendo, e a página de hoje é diferente, porque nela está escrito, hoje eu te visito. Talvez o milagre não seja o que você espera, mas será o que você precisa. Talvez não venha no tempo que você deseja, mas será no tempo perfeito. Confia, Deus nunca chega atrasado. Quantas vezes você teve que ser forte quando tudo que queria era desabar? Quantas vezes engoliu o choro para não preocupar ninguém? E agora está aqui, com o coração apertado, esperando por algo que alivie essa dor. Então ouça,
O Senhor está te olhando agora, e onde os olhos dele pousam, nenhuma dor permanece do mesmo jeito. Algo está sendo transformado nesse exato instante. Pode não ser visível ainda, mas já está acontecendo. Escreva Amém, se você confia que Deus pode interceder por você. São Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. E é por isso que você está aqui, para aprender a esperar de novo, para acreditar outra vez. Porque quem espera em Deus não é envergonhado. Ele honra cada lágrima, cada passo lento, cada suspiro cansado, e hoje ele honra a tua fé. Sabe essa sensação de que nada faz mais sentido? Essa vontade de sumir, de não ser mais um fardo? Deus conhece. E ele não te condena por sentir isso. Ao contrário, ele te abraça, porque o coração dele pulsa mais forte por quem sofre calado. Hoje, ele te abraça com silêncio, com paz, e você vai começar a sentir uma leveza, como se algo estivesse saindo de dentro. Porque está. Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você não está sozinha. Mesmo quando ninguém mais ficou, Deus permaneceu. Mesmo quando todos viraram o rosto, ele estendeu a mão. Essa oração não é só uma prece, é um socorro, e o céu inteiro está se movendo agora em sua direção. São Padre Pio está diante do altar, clamando por você, e Deus ouve seus santos. Ele ouve a fé, ele ouve corações quebrados, ele ouve o teu. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Tem um silêncio que só a alma entende. Um cansaço que não tem explicação. Você tenta manter a fé, mas parece que tudo conspira contra. E aí vem a culpa, o medo, a tristeza. Mas escute com atenção. Deus não te quer forte o tempo todo. Ele só quer que você seja sincera. Que diga: Senhor, eu não consigo mais. Porque é aí que ele age. Quando você se rende, ele se levanta. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A voz do desespero sempre grita mais alto, mas hoje o Espírito Santo vai sussurrar dentro de você: eu estou aqui. E essa simples frase muda tudo, muda o medo, muda a dor, muda o que parecia impossível. Deus não precisa de muito para agir. Às vezes, só um sussurro de fé já faz o impossível acontecer. E você está prestes a viver esse impossível. Você lembra daquela promessa que parecia ter sido esquecida? Não foi esquecida, foi guardada. Porque certas promessas só se cumprem quando a alma amadurece. E agora, depois de tanto choro, de tanto esperar, você está pronta. Deus não desperdiça lágrimas. Cada uma delas foi regada em silêncio para florescer no tempo certo. E esse tempo está mais próximo do que você imagina. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Não saia agora. Ainda tem algo que Deus quer falar. Algo que vai direto no ponto que você achava que estava esquecido. Essa parte da oração não é o fim, é o começo. E o que está por vir, nas próximas palavras, pode ser o que sua alma esperou por anos. Permaneça. Respire fundo. Fique comigo mais um pouco, porque o que você vai ouvir agora foi guardado só para você. Não é por acaso que você chegou até aqui. Quantas vezes você já começou algo e parou no meio? Quantas promessas você fez a si mesma e não conseguiu cumprir? A verdade é que algo invisível tenta te parar toda vez que você está prestes a alcançar aquilo que Deus preparou. E agora não é diferente. Mesmo nesta oração, há uma resistência dentro de você querendo te distrair, te tirar desse momento. Mas eu te digo, não permita. Porque é exatamente nas próximas palavras que o céu vai tocar aquilo que ninguém jamais alcançou. Você sente que algo te puxa para trás, como se uma força estranha te impedisse de seguir, de sorrir, de viver com leveza. Essa força tem nome, e não é divina. São pesos espirituais, heranças de dor,
traumas que ficaram escondidos. Hoje, Deus quer quebrar isso, mas se você sair agora, vai carregar mais um pouco essa corrente, e quanto mais tempo ela fica, mais difícil parece se livrar. Não adie a tua libertação. O que o céu está fazendo agora é raro, não acontece sempre, só quando a alma se abre por completo. E a sua está quase lá. Você já percebeu como tudo dá errado quando você tenta recomeçar? Como as portas se fecham, como as pessoas somem, como o medo cresce. Isso não é coincidência. É uma tentativa desesperada do inimigo de te manter paralisada. Porque ele sabe o que acontece quando uma alma como a sua se levanta. Ele sabe do teu potencial. E por isso te enche de dúvidas, te cerca com silêncio, te prende com lembranças. Mas agora, neste instante, você tem a chance de romper com tudo isso. Não fuja da sua chance de renascer. Tem orações que a gente faz por costume, outras por desespero. Mas tem uma oração que muda tudo. A que vem do fundo da alma, com sinceridade, com entrega total. E é essa que Deus está esperando de você agora. Mas Ele só age quando você para de tentar controlar tudo. Quando você se rende, quando diz, Senhor, faz do teu jeito, porque o jeito dele é perfeito. Mas para que Ele faça, você precisa estar inteira aqui. Não só ouvindo, sentindo, chorando se for preciso, porque cada lágrima agora será respondida com cura. Declare amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você acha que é forte, mas no fundo está exausta. Cansada de fingir que está tudo bem, de carregar sozinha o que já te arrebentou por dentro. Mas Deus não quer que você aguente mais. Ele quer que você entregue, que você permita que Ele carregue o que tem te esmagado. Não foi para isso que você foi criada, para sobreviver aos pedaços. Foi para viver em abundância, em paz. E essa paz não virá quando tudo se resolver. Ela começa agora, dentro do teu coração, enquanto você escuta essa oração. Tem uma guerra espiritual acontecendo agora ao seu redor. Você não vê, mas sente. A inquietação, a distração, a vontade porque o inimigo sabe que você está prestes a ser tocada. E ele vai fazer de tudo para te tirar daqui. Mas não deixe, permaneça. Porque o que está por vir tem o poder de libertar não só você, mas também a sua casa. As palavras que virão a seguir vão quebrar cadeias antigas, mas só se você ficar até o final. Não pare no meio. A bênção está no fim. Você consegue sentir que algo está prestes a romper? É como se uma corrente estivesse prestes a estourar, uma porta prestes a se abrir. E dentro do teu espírito uma voz sussurra, permaneça. Deus está preparando algo, algo que você esperou por anos, e se você sair agora, pode perder o instante exato em que o milagre toca o chão da tua casa. Já pensou nisso? Que a sua resposta está a poucos segundos de ser liberada? Então não solta, não distrai, fica. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você sabe o que é mais perigoso do que um problema sem solução? É viver tanto tempo com ele que você começa a achar que é normal, que é assim mesmo, que não tem mais o que fazer. Isso é uma mentira do inimigo. Nada que te faz sofrer constantemente vem de Deus. E se você está vivendo há anos com esse mesmo peso, essa mesma dor, saiba, chegou a hora de deixar. Deus quer tirar isso agora. Mas você precisa reconhecer que não aguenta mais. Tem coisas que você nunca contou para ninguém, segredos que te adoecem, mágoas que se esconderam tão bem que até você esqueceu onde elas começaram. Mas o seu corpo lembra, sua alma grita, sua fé balança. E Deus, que tudo vê, diz, hoje eu vou até onde ninguém foi. Ele vai tocar aquilo que está escondido há anos, mas ele só age se você permitir. Se você se expor diante dele, se disser, Senhor, estou quebrada, porque ele não despreza corações quebrantados, ele os cura. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém.
Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Tem dores que não têm nome, sentimentos que ninguém entende. Você tenta explicar, mas parece que as pessoas não escutam. E isso te faz sentir sozinha, deslocada, como se ninguém mais sentisse o que você sente, mas Deus sente. Ele entende sem que você precise explicar. E agora, enquanto essa oração penetra seu espírito, ele vai te mostrar que você nunca esteve sozinha. Mesmo nos seus piores dias, ele estava lá, em silêncio, cuidando, guardando. Declare: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Às vezes, a gente não precisa de respostas. Precisa de alívio, de um descanso para a alma, de um sinal que diga: vai passar. E é isso que Deus quer te dar agora. Não um mapa completo, mas uma mão segura que te puxa para fora do abismo. E quando essa mão é dele, o medo desaparece, porque onde Deus está, nenhuma escuridão prevalece. E ele está aqui, agora, te tocando. Tem gente que olha para você e não faz ideia do que você já enfrentou, dos tombos, das traições, das decepções. E ainda assim, você está aqui, de pé, ou quase, mas viva. E isso já é milagre. Só que agora, Deus quer mais do que te manter viva. Ele quer te ver inteira, curada, restaurada. Não aceite viver pela metade. Você foi feita para florescer, não para sobreviver no deserto. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Quantas vezes você escutou: você tem que ser forte, mas ninguém viu o preço dessa força. As noites em claro, as dores escondidas, os gritos sufocados, mas Deus viu. Ele conhece cada detalhe. E hoje ele diz: pode descansar, porque você não precisa mais carregar tudo sozinha. Ele vai carregar com você, ou melhor, por você. Mas você precisa confiar, confiar como nunca confiou. Você sente que há algo te prendendo ao passado? Uma culpa, uma perda, uma lembrança que insiste em te puxar para trás? Deus quer quebrar essa corrente, mas precisa que você solte, que você diga: eu entrego. Porque enquanto você segurar, ele não pode agir. Mas quando você solta, o céu se move. E o que parecia eterno começa a desaparecer. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E ele está aqui. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já tentou tantas vezes, já pediu, já chorou, já cansou. E agora, você está aqui, sem forças, mas com fé. E isso é tudo que Deus precisa, porque não é a força que move o céu, é a fé. E a sua fé, mesmo machucada, ainda é fé, ainda é preciosa, e hoje ela está sendo respondida. Mesmo que você não veja, mesmo que não entenda, algo está acontecendo. Tem promessas que foram feitas para você que ainda não se cumpriram. E você começou a achar que talvez tenha entendido errado, que talvez não fosse bem assim, mas não, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer te fortalecer antes, porque o que vem é grande, e grandes bênçãos exigem corações preparados. E é isso que Ele está fazendo agora, preparando você para receber o que há muito tempo já é seu. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se eu te dissesse que a virada da sua vida pode começar nas próximas palavras? Que algo invisível está se movendo no mundo espiritual, enquanto você apenas ouve, em silêncio? Que os anjos já estão se posicionando ao redor da tua casa? Você acreditaria? Porque é verdade, mas o céu só continua quando você permanece. Não pare. Falta pouco, o derramar virá, e será como chuva num chão seco. Você que ora pelos filhos, que carrega no peito o nome de alguém que se afastou, que já fez de tudo para salvar, mas não conseguiu. Deus diz: eu cuidarei deles. Mas antes, Ele precisa cuidar de você, porque você é raiz, e se a raiz estiver firme, o fruto virá. Então agora, se permita ser tratada, ser cuidada. Deus está te regando com paz, está te curando em silêncio, e logo você verá o fruto disso.
Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você sabia que enquanto escuta essa oração, milagres estão sendo ativados no mundo espiritual? Que há pessoas sendo tocadas agora porque você permaneceu? O bem que você planta aqui ecoa. E quando você compartilha fé, Deus compartilha graça. Então, não guarde só para você. Deus quer te usar para ser canal. E esse canal precisa continuar fluindo. Porque o que virá a seguir, no próximo vídeo de oração, será ainda mais forte. Você precisa escutar. Você que ainda está aqui, sabe o que isso significa? Significa que Deus te escolheu para algo maior. Não importa se você sente que não tem mais forças. Justamente por estar fraca é que Ele decidiu agir. O inimigo sabia que essa oração ia te alcançar hoje, e por isso tentou te distrair, te ocupar, fazer você duvidar, porque ele tem medo do que está para acontecer. E você precisa entender, essa batalha espiritual é real. E agora mesmo, o que você ouve com os ouvidos da carne está mexendo com os céus e tremendo as bases do inferno. Você tem sentido um aperto estranho nos últimos dias? Uma sensação de que algo vai acontecer, mas não sabe o quê? Isso não é ansiedade, é o Espírito tentando te alertar. Há algo sendo movimentado no invisível. Uma reviravolta está próxima, mas só acontece quando a alma está pronta. E a sua alma está sendo preparada agora. Cada palavra que você escuta é uma chave. Cada minuto que você permanece é um passo rumo à libertação. Não fuja agora. Você chegou longe demais para parar. Você já reparou como algumas coisas na sua vida vivem repetindo? Sempre os mesmos ciclos. Começa bem, dá errado. A porta se abre, fecha. Alguém entra, machuca. E você pensa, é meu destino? Não, não é. Isso é espiritual. É um padrão de dor que precisa ser quebrado. E Deus trouxe você até aqui exatamente por isso. São Padre Pio está clamando por você. E quando um santo intercede, o inferno se cala. Mas você precisa decidir. Você quer continuar vivendo a mesma dor ou permitir que Deus mude tudo agora? Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Tem palavras que marcaram sua alma mais do que qualquer ferida no corpo. Coisas que te disseram há anos e ainda doem como se fossem hoje. Você não é suficiente. Você é o problema. Ninguém vai te querer assim. Palavras que viraram correntes. Mas ouça, Deus não fala assim. Ele diz, você é minha filha amada. Você tem valor. Eu ainda tenho planos para você. E neste momento, Ele está arrancando essas mentiras da tua mente e substituindo por verdades que curam. Mas só cura quem permanece. Já imaginou que muitos dos problemas que você vive hoje foram gerados por decisões que tomou sem paz? Porque você estava ferida, confusa, cansada. E quando a gente está assim, a gente aceita migalhas. Mas hoje, Deus quer te ensinar a discernir, a ouvir a voz certa. E a primeira lição é essa. O que vem de Deus traz paz. Mesmo em meio à dor, traz paz. O que te atormenta, te pressiona, te acelera, não vem dele. E você precisa aprender a dizer não, a fechar portas que nunca deviam ter sido abertas. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Tem dores que a medicina não cura. E não porque o médico não sabe, mas porque a raiz não está no corpo, está na alma. E você sente isso. Já fez exames, já tomou remédio, mas o peso continua. A angústia está lá. O vazio te persegue, porque essa ferida só fecha com oração. Só se rompe com intercessão. Só se acalma com presença de Deus. E Ele está aqui, pronto para tocar onde ninguém mais conseguiu tocar. Mas Ele precisa da sua entrega, da sua sinceridade, da sua fé. Você precisa saber disso. A escuridão que você sente hoje é o aviso do amanhecer que está prestes a nascer. Toda vez que Deus está prestes a mudar algo grande, o inimigo tenta te sufocar, tenta te cegar, te desesperar.
Mas você não vai cair nesse jogo. Você está ficando mais forte a cada palavra. Está se levantando espiritualmente. E quando você se levanta por dentro, o mundo lá fora começa a mudar. Aguenta só mais um pouco. A resposta está perto. Muito perto. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Você não tem ideia do que Deus está fazendo agora nos bastidores da sua vida. Enquanto você escuta, anjos estão se movendo, pessoas estão sendo tocadas para te ajudar, portas estão sendo preparadas, mas você precisa permanecer em fé. O tempo do milagre nunca chega para quem desiste no meio do caminho, e o que falta para você alcançar é tão pouco. Talvez uma decisão, talvez uma oração como essa, uma única escolha pode virar o jogo. E essa escolha é não sair antes da hora. Tem noites que você dorme pedindo para acordar com uma notícia boa, e o tempo passa, e nada muda. Mas agora escute com o coração. Deus está preparando algo para você que não será apenas uma boa notícia. Vai ser resposta de oração, vai ser colheita de lágrima, vai ser milagre com nome e sobrenome. Mas Ele quer que você confie antes de ver, que celebre antes de receber, porque é a fé que destrava o que está trancado. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia, você terá uma notícia que vai te surpreender. Quantas vezes você já disse, eu não aguento mais? Quantas vezes quis sumir, desistir, desaparecer? Deus ouviu, cada vez, mas Ele não te julgou, Ele apenas se aproximou. Mesmo que você não tenha sentido, porque Ele sabe o quanto dói ser forte o tempo todo, e hoje Ele quer ser sua força. Não no sentido bonito da palavra, mas real. Ele quer te sustentar quando seus pés falham. E agora, nesse segundo, Ele está te carregando. Você sente um aperto no peito, uma tristeza que não passa, mesmo quando tudo parece estar bem? Isso tem nome: dor espiritual. É quando o espírito grita, mas a gente tenta calar com distrações, com tarefas, com silêncio. Mas Deus não quer que você silencie. Ele quer que você fale com Ele, que confesse o que te dói, que diga mesmo entre lágrimas, Senhor, cura meu interior, porque enquanto você engole a dor, ela cresce, mas quando você entrega, ela some. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Não pense que Deus se esqueceu de você só porque está demorando. O tempo de Deus nunca será o nosso, mas será sempre o melhor. E quando Ele age, nada pode impedir. A bênção que está vindo vai te fazer entender por que demorou tanto. Porque Deus não estava só preparando a bênção, estava te preparando também. Porque bênção antes da hora vira peso. E Ele te ama demais para te dar algo que vai te destruir. Já percebeu como as coisas começaram a desandar justamente quando você decidiu se aproximar mais de Deus? Isso não é coincidência. É retaliação espiritual, porque o inferno odeia quando uma alma desperta. E você despertou. Agora ele tenta te confundir, mas não vai conseguir, porque você está coberta pela intercessão de São Padre Pio. E onde há intercessão santa, o mal não permanece. Continue firme. Falta pouco. O socorro está a caminho. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você tem carregado culpas que não são suas, se cobrando por coisas que não dependiam de você, e isso te adoeceu, te aprisionou em um lugar que não te pertence. Mas hoje, Deus quer te libertar disso, quer te dizer, você não tem culpa, você fez o que pôde, agora deixa comigo. E quando você deixa, Ele cuida, Ele limpa, Ele refaz. E o que virá será tão doce que até a dor antiga vai se calar. Tem algo acontecendo agora dentro de você. Um nó sendo desatado, uma paz começando a entrar. Talvez você ainda não entenda, mas está sentindo. E é isso que importa. Porque o mover de Deus não começa nas circunstâncias, começa na alma, e a sua alma está sendo tocada agora. Permaneça, falta pouco.
O próximo trecho dessa oração carrega algo que vai direto onde mais dói. E ali, Deus vai agir com precisão. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você precisa decidir agora. Você vai sair antes da promessa ou permanecer até ela te alcançar? Vai permitir que o inimigo te distraia ou vai dar um passo de fé? Deus está vendo sua decisão e ela está sendo registrada no céu. A graça que você precisa pode estar escondida na próxima frase. A resposta pode vir nas próximas palavras. E se você desistir agora, pode perder tudo. Então, fica. Aguenta mais um pouco. Confia. Sabe aquela oração que você fez anos atrás e esqueceu? Deus não esqueceu. Ele anotou, guardou e esperou o tempo certo. E esse tempo está se abrindo agora. E o que ele vai fazer não será pequeno, será grandioso, visível, público, porque ele vai te exaltar onde muitos te humilharam. Mas primeiro, ele está cuidando de você no secreto. E essa oração é o segredo que antecede o milagre. Você sabia que o inimigo nunca se incomoda com quem está parado? Ele só ataca quem representa a ameaça. E se você está vivendo tanta luta, tanta dor, tanta confusão nos últimos tempos, é porque você é ameaça para o inferno. E ele está tentando te sufocar antes que você descubra o tamanho da força que Deus colocou dentro de você. Mas o que o inimigo não entende é que quanto mais ele aperta, mais Deus se aproxima. E nesta oração agora, ele está tão perto que o céu inteiro se inclina para ouvir o teu silêncio. Você já se perguntou por que parece que todo mundo anda e você fica no mesmo lugar? Já sentiu que sua vida parou no tempo? Isso não é só emocional, isso é espiritual. E a estagnação é uma das armas mais cruéis do inimigo. Ele paralisa sua alma, enquanto o corpo continua funcionando. Faz parecer que tudo está normal, mas por dentro você já não sente nada. Mas hoje Deus quer romper essa paralisia. Vai começar agora, e você vai sentir algo que há muito tempo esqueceu: vida. Você acha que a tristeza que você sente é sua? Não é, ela foi plantada. Alguém em algum momento lançou palavras, atitudes, humilhações que envenenaram seu coração, e você foi guardando, até que começou a achar que era assim mesmo. Mas não é, isso não é você. E hoje, o Espírito Santo vai arrancar pela raiz essa tristeza plantada. Vai tirar folha por folha, até sobrar espaço para a luz voltar a entrar. Só não saia agora. A parte mais forte ainda está por vir. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Tem pessoas que dormem com medo de acordar, outras que acordam com medo de viver. E você talvez seja uma delas. A vida virou um campo minado. Tudo que você faz pode explodir. E você pisa devagar, fala baixo, se diminui para caber na expectativa dos outros. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer te libertar do medo. Quer te devolver a segurança de ser quem você é. Mas para isso, você precisa confiar. E confiar até o fim dessa oração. Porque o que vai ser dito agora é para você. E só para você. Você já tentou mudar sozinha, já fez promessas, já fez terapias, já leu livros, mas parece que sempre volta ao ponto de partida, porque há coisas que só mudam quando o céu desce. E hoje o céu está descendo sobre sua vida. Essa oração é como uma escada. Cada minuto que você permanece é um degrau, e o que está no topo é libertação. Mas você só vai alcançar se não parar no meio. O milagre está a poucos passos da sua fé. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Sabe por que muitos não entendem a tua dor? Porque ninguém vê o que você perdeu. E não estou falando só de coisas ou pessoas. Estou falando de você, de quem você era, da leveza que tinha, do sorriso que era verdadeiro, de quando dormir era fácil e acordar não doía. Mas tudo isso ficou para trás, e você sente falta de si mesma. Mas eu preciso te dizer, Deus vai te devolver.
Não a versão que o mundo destruiu, mas a versão que ele sonhou desde o começo. E essa restauração começa agora. Tem dores que você nem sabia que tinha até escutar essa oração, porque a alma aprende a sobreviver no automático. Você se acostuma a não sentir, a não esperar, a não acreditar. E isso é uma prisão. Mas cada palavra aqui é uma chave. E a cada segundo que você permanece, cadeados estão sendo quebrados. Não desvie sua atenção. O momento mais importante ainda não chegou. Mas quando chegar, você vai saber, vai sentir, vai respirar fundo como há muito tempo não consegue. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Você não tem culpa de tudo o que aconteceu com você, mas tem responsabilidade pelo que escolhe fazer com isso agora. E sair antes do final dessa oração é escolher continuar com o peso que Deus está querendo tirar. Ficar é coragem, ficar é fé, ficar é dizer: Senhor, eu acredito que esse é o meu momento. Porque é. Não foi antes, não foi depois. É agora. Essa palavra é o que o seu espírito clamava em silêncio. Sabe por que a escuridão é tão densa antes do amanhecer? Porque o inimigo sabe que está prestes a perder, e ele faz de tudo para te convencer de que nada vai mudar. Mas está mudando agora, em silêncio, sem barulho, como o céu costuma agir. E o inimigo, que antes gritava na tua mente, agora começa a recuar. Porque onde Deus chega com luz, as trevas fogem sem fazer barulho. Só permanece quem é luz, e você foi feita para brilhar de novo. Deixe, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Há pessoas que vivem como se não merecessem ser felizes, como se a dor fosse uma espécie de castigo, como se tudo de ruim que acontece fosse porque Deus está ensinando algo. Mas escute, Deus não ensina por castigo. Ele corrige com amor, e hoje ele está corrigindo a imagem distorcida que você tem dele. Ele não é distante, não é cruel, ele é pai. E um pai que ama, não abandona. Mesmo que o mundo inteiro vire as costas, ele fica, e ele está aqui. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já pensou que talvez sua vida esteja travada porque você carrega mágoas antigas? Mágoas são como raízes invisíveis que apertam as bênçãos. Você tenta, mas não flui, e não percebe que a mágoa virou corrente. Mas hoje, Deus quer que você libere, não por quem te feriu, mas por você, para que você ande, para que você respire, para que o novo venha. Guardar mágoa não muda o passado, só impede o futuro, e o seu futuro está esperando a sua decisão. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Deus nunca te pediu isso. Ele só quer que você creia. A fé não exige explicação, exige entrega. E agora, enquanto você escuta, Ele está desenhando respostas onde antes havia só dúvidas. Está reconstruindo caminhos onde só havia ruínas. Mas você precisa continuar, porque há uma palavra sendo reservada exatamente para você nos próximos minutos, e ela virá como uma flecha direta ao seu espírito. Você lembra de quando tudo era mais simples? Quando o mundo não pesava tanto? Quando o teu riso vinha fácil? Aquilo não é passado morto, aquilo é semente, e Deus vai fazer germinar de novo. Mas com mais maturidade, mais sabedoria, mais paz. Você não perdeu sua essência. Ela só estava escondida pela dor. E hoje ela está sendo revelada. Não fuja disso. Não tenha medo de voltar a sentir. É isso que vai te curar. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você chegou até aqui por um motivo. Isso não é um vídeo, é um altar. É o momento em que o céu se encontra com a tua dor, e você precisa fazer disso algo sagrado. Não permita que nenhuma distração roube isso de você, porque o que está por vir nos próximos minutos é revelação, é resposta, é milagre, e se você não estiver aqui, vai passar batido.
E Deus vai falar, mas você não vai ouvir. Então, permaneça. Você que está escutando e sentindo um calor diferente, um aperto no peito ou lágrimas nos olhos sem entender por quê, isso é Deus. Isso é o Espírito Santo confirmando: eu estou aqui. Não lute contra isso. Permita que ele entre, que ele fale, que ele cure, porque a cura que você precisa não está fora, está dentro. E começa quando você diz: fica comigo, Senhor. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Quantas vezes você foi forte por fora e destruída por dentro? Quantas vezes fez tudo por todos e ninguém fez por você? Mas agora é Deus quem vai fazer por você. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Deus viu tudo e agora é Ele quem se move a teu favor, silenciosamente, mas poderosamente. E nos próximos segundos, você vai perceber isso. Você que está com o nome de alguém no coração, alguém que precisa de libertação, de salvação, de cura, Deus está ouvindo por essa pessoa também. Quando você ora com fé, a graça se estende, e essa oração está alcançando lugares onde você não pode chegar. Mas o Espírito Santo chega e transforma, chega e restaura, chega e faz novo. Você ainda está aqui. E isso diz muito sobre você. A maioria já teria saído. A maioria já teria se distraído com outra coisa qualquer. Mas você ficou. E essa permanência está sendo registrada agora no céu. Deus honra os que não desistem no meio. Porque é no meio que o inimigo age. É quando você está cansada, desanimada, desacreditada, que ele tenta te empurrar de volta para a dor. Mas agora é Deus quem te segura. E você vai perceber isso não por palavras bonitas, mas por algo que vai mudar dentro de você antes mesmo dessa oração terminar. Você já sentiu que é a única que carrega tanto peso? Que todo mundo parece estar bem, menos você? Que a vida está andando para todo mundo, menos para você? Isso é o inimigo tentando te isolar. Ele mente para você dizendo que ninguém entende, que você é fraca, que não tem saída. Mas ouça isso, é mentira. Deus te entende, Ele viu o que ninguém viu. Ele escutou os gritos silenciosos da sua alma. Ele acompanhou os dias que você sorriu para não preocupar os outros. E agora, Ele quer tratar não só a dor, mas a raiz dela. Você sabia que o tempo não cura tudo? Tem feridas que só pioram com o tempo. Porque o que machuca não é o que aconteceu, mas o que ficou guardado. E aí, quando alguém toca sem querer, tudo volta. É como pisar em um lugar sensível da alma, e você vive assim, tentando não sentir, fugindo daquilo que nunca foi resolvido. Mas Deus está te dizendo agora: não fujas mais, porque Ele quer entrar exatamente onde dói. E Ele promete: vai doer um pouco, mas vai curar completamente. Só que você precisa continuar até o fim. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você sente que tem uma nuvem em cima de você? Que por mais que tente, a alegria dura pouco, a paz escapa fácil. Isso tem nome: opressão espiritual. Algo que não veio de Deus. Algo que tenta secar tua fé, tua esperança, tua força. E você foi aprendendo a conviver com isso como se fosse parte da vida. Mas não é. Isso é um peso que pode ser quebrado hoje, agora, nesta oração, não depois, não amanhã. Deus quer libertar você disso agora, mas só vai acontecer se você decidir ficar até o fim. Talvez você não saiba, mas quando você ouve uma oração com o coração, portas espirituais se abrem, portas que estavam fechadas há décadas, portas trancadas por palavras de maldição, por pactos feitos no passado, por feridas não curadas. E essas portas não se abrem com esforço humano, elas se abrem com fé, com verdade, com presença. E agora você está diante dessas portas. Não saia antes de vê-las se abrirem, porque se você for embora agora, elas continuam fechadas. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus?
Você sabia que há bênçãos que não chegam porque você ainda está ligada a pessoas que Deus já tirou do teu caminho? E você insiste em olhar para trás, revive conversas, cenas, situações que já deviam estar mortas, mas você continua regando um passado que só te machuca. E aí pergunta, por que minha vida não anda? Porque você está amarrada em algo que Deus já encerrou. E hoje, Ele quer cortar esse laço, mas se você insistir, vai continuar presa. Não permita que um passado morto roube o presente que Deus quer te dar agora. Sabe aquela sensação de que você é esquecida, que ninguém se importa, que suas necessidades são sempre deixadas para depois? Você aprendeu a calar, a aceitar, a não esperar, mas isso está errado, porque Deus se importa. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E Ele está esperando que você confie o suficiente para dizer, cuida disso, Senhor. Porque Ele quer cuidar. Mas enquanto você tenta resolver tudo sozinha, Ele respeita. Ele espera. Mas o tempo da espera está acabando. Ele quer agir. Agora. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Tem uma parte do seu coração que você nunca mostrou a ninguém. Nem mesmo para você, um lugar escondido, intocável. Porque ali tem dor demais, decepção demais, vergonha demais. Mas Deus conhece esse lugar. E é exatamente aí que Ele quer entrar agora. Mas Ele só entra se você deixar, se você abrir, se você confiar. Porque Deus não invade, Ele respeita. Mas se você disser, entra, Ele entra. E quando Ele entra, nada continua igual. Você sente que a vida está passando rápido demais e você ficou parada no tempo, que tudo mudou ao seu redor, menos você, que perdeu chances, tempo, pessoas e agora parece tarde demais? Não é tarde. Deus tem o poder de restaurar o tempo perdido. Ele é Senhor do tempo. Ele pode acelerar o que está parado, trazer de volta o que parecia impossível. Mas você precisa se alinhar com Ele. E esse alinhamento começa agora, nesta oração. Não deixe para depois. Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Tem gente que te feriu e nunca pediu perdão, que te machucou e seguiu a vida. E você ficou aí sangrando sozinha, tentando entender o porquê. Deus viu tudo e agora Ele diz, eu sou a tua justiça. Você não precisa mais esperar reconhecimento humano. Você precisa descansar no cuidado de Deus, porque Ele vai te honrar, vai te justificar, vai te levantar diante de quem tentou te diminuir. Mas primeiro, Ele está limpando suas feridas, uma por uma, até você conseguir se olhar de novo sem dor. Tem pessoas que parecem estar bem, mas estão em pedaços por dentro. Essa pode ser você. O riso no rosto, a gentileza de sempre, mas por dentro, o silêncio ensurdece. Deus está ouvindo esse silêncio agora, e Ele quer romper isso, Ele quer te devolver a alegria real, aquela que não depende de circunstâncias, aquela que vem da alma, mas você precisa permitir. Não se proteja de Deus, não coloque muralhas contra quem quer te curar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva, amém, hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Tem uma batalha espiritual que começou há anos e você nem percebeu, mas ela está sendo vencida agora. Porque toda vez que você ora com fé, um pedaço do muro cai. E hoje, o que você está fazendo é derrubar os últimos tijolos. Mas o inimigo vai tentar te parar antes do fim. Vai te distrair, te fazer duvidar, te cansar. Não permita. Você está a um passo do romper. E só rompe quem fica até o fim. Não fuja agora. Você já percebeu que quando está prestes a receber algo de Deus, algo ruim acontece? Uma briga, uma enfermidade, um desânimo. Isso não é coincidência. É o inimigo tentando abortar a bênção antes dela nascer. Mas hoje você está sendo fortalecida. O que Deus começou vai terminar.
mas precisa da sua Não saia antes de receber o que já está descendo do céu. Você está muito perto para desistir agora. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você que achou que ninguém notava sua luta, Deus notou. Ele viu quando ninguém viu. Ele ouviu cada oração sussurrada, cada lágrima escondida. E Ele está dizendo agora: eu me importo. Pode parecer simples, mas isso muda tudo. Porque quem tem um Deus que se importa nunca está sozinho, nunca está perdido, nunca está esquecido. Ele está aqui, agora, e não vai sair enquanto você não for curada. Essa é a sua hora. O tempo que você tanto esperou, não o tempo das respostas humanas, mas o tempo da visitação divina. E o que Deus faz no tempo dele, ninguém desfaz. Não importa quem foi embora, quem não acreditou, quem te julgou. O que importa é que Deus escolheu você. E Ele vai fazer algo tão grande que até você vai se perguntar: como isso aconteceu? E a resposta será: foi Deus. Deixe-o e eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Você não chegou até aqui por curiosidade. Você foi atraída. Deus te puxou. Porque hoje era o dia marcado para você receber essa palavra. Você tem sido fiel em pequenas coisas. Tem amado, servido, ajudado mesmo sem ser reconhecida. E agora o céu está dizendo: chegou a hora. E se você ficar até o final, algo vai mudar. Não algo simbólico, mas real, visível, profundo. Você ficou até aqui e agora é o momento mais importante. Porque tudo o que foi dito até agora estava preparando o terreno. Cada palavra foi como uma gota que amoleceu o solo do teu coração. E agora Deus vai plantar a revelação. Não é coincidência, não é exagero. É algo que vai mudar sua vida se você levar isso a sério. Escute com o coração. Você tem sido cercada espiritualmente. Não só por problemas naturais, mas por prisões invisíveis que foram construídas pouco a pouco ao longo da sua história. Palavras que te diminuíram, ambientes que secaram sua fé, traumas que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Cada um deles virou um tijolo. E hoje você vive dentro de uma estrutura invisível de dor, medo e limitação. É como se você enxergasse a vida por trás de um vidro grosso. Vê o que poderia ter, mas não consegue tocar. E sabe o que é mais cruel? É que isso tudo foi sendo construído aos poucos. E você nem percebeu. Uma decepção aqui, uma injustiça ali, uma oração não respondida, uma perda inesperada, um abandono, até que chegou um momento em que você se acostumou com o pouco, se acostumou a esperar o pior. E essa foi a estratégia do inimigo desde o início, te fazer parar de esperar grandes coisas de Deus. Porque quando você não espera mais nada, o inimigo já venceu por dentro. Mas hoje o céu te acorda de novo, te sacode, te faz lembrar do que você esqueceu. Você nasceu para viver milagres. Você nasceu para viver promessas. Você nasceu para ser sinal da bondade de Deus na terra. E todo esse tempo que você achou que estava perdida, Deus estava guardando você. Ele não se atrasou. Ele estava esperando você parar de lutar com as suas próprias mãos para começar a deixar Ele lutar por você. E é isso que Ele começa agora. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você acha que esse aperto no peito é só ansiedade? Não é. É o teu espírito sentindo a guerra invisível que está acontecendo ao teu redor. Mas você não está sozinha. Anjos estão cercando sua casa agora, intercessores do céu, como São Padre Pio, estão clamando ao lado do trono de Deus por você. Você acha que essa oração é só um vídeo? Não é. É o eco de uma intercessão que já começou há muito tempo lá no céu. E Deus decidiu te alcançar hoje, porque Ele viu que se passasse mais um dia, talvez você não aguentasse mais. Você vive dizendo que aguenta, que dá conta, que vai passar, mas no fundo você já está no limite há muito tempo. Só Deus sabe o esforço que você faz para levantar da cama. Só Deus conhece os pensamentos que te cercam quando ninguém está por perto.
Só Deus sabe das vezes que você pensou em desistir de tudo. Mas Ele também sabe da força que Ele colocou dentro de você. E é por essa força que Ele está te levantando agora. Não é o fim, é o recomeço. Você lembra daquela promessa que parecia tão real? Aquela sensação de que algo grande ia acontecer, de que sua vida ia mudar, de que aquele sonho ia se realizar? Pois bem, aquilo não foi ilusão. Aquilo foi Deus sussurrando ao seu espírito o que ele ainda vai cumprir. A promessa continua de pé, mas ele não vai entregá-la a alguém ferido, cansado e desacreditado. Por isso, ele está te curando agora, porque a promessa já está pronta. Falta só você estar pronta para recebê-la. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você precisa saber que sua história ainda tem capítulos que vão emocionar até quem te viu sofrer. Deus não escreve finais tristes. Isso que você está vivendo agora é apenas uma vírgula, uma pausa. E Ele está prestes a virar a página. Mas há algo que você precisa fazer antes: perdoar a si mesma. Sim, você, porque o maior inimigo da sua vitória não é o outro, é a culpa que você carrega. Aquilo que você se condena todos os dias, aquele erro que você não consegue esquecer. Mas Deus já perdoou. Você só precisa se libertar. Você não é o que fizeram com você. Você não é os erros que cometeu. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz: filha amada, escolhida, restaurada, capacitada. E se você crer nisso de verdade, tudo muda. Não por mágica, mas porque quando a identidade é restaurada, a vida começa a se alinhar. E Deus está fazendo isso agora, te devolvendo a consciência de quem você é nele. Isso é o começo do milagre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você não vai mais andar em círculos. Chega de repetir os mesmos ciclos. Chega de tentar e fracassar. Deus está rompendo isso agora. E você vai perceber que as coisas que travavam vão começar a se destravar. Você vai sentir paz onde antes só havia medo. Vai dormir em paz pela primeira vez depois de muito tempo. Vai ver oportunidades onde antes só havia portas fechadas. Mas para o novo entrar, você precisa fechar de vez as portas do passado. E atenção, pessoas vão se afastar de você. Isso é parte do processo. Não se assuste, não lamente. Deus está limpando o terreno. Ele sabe quem precisa estar com você nos próximos capítulos. E quem não estiver, é porque não fazia parte da colheita. Não segure mais ninguém. Não insista mais em quem já mostrou que não valoriza sua presença. Quem for de Deus, ficará. Quem não for, sairá. E você vai agradecer. Declare: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você tem um chamado. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas sente dentro de você. Uma voz que sussurra que sua vida tem um propósito maior. E tem mesmo. Você não foi feita só para sofrer, trabalhar e esperar o fim. Você foi feita para marcar gerações, para inspirar fé, para mostrar com sua vida que Deus transforma. E Ele vai te levantar para que outros sejam levantados através de você. Isso não é vaidade. Isso é plano de Deus. O inferno tentou apagar sua voz, tentou enterrar seus dons, fez você achar que era só mais uma, mas você é única. E Deus vai fazer questão de te mostrar isso. Vai levantar situações que te colocarão em destaque. Vai te fazer lembrar dos sonhos antigos. E você vai ver que nada foi em vão. Nem mesmo a dor. Tudo será aproveitado por Ele. Porque o que vem sobre sua vida não será pequeno. Vai ser grande, visível, irrefutável. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora, escute com atenção. A presença que você sente agora não vai embora se você continuar buscando. O que começou aqui, nesta oração, não pode parar aqui. Porque se você parar, tudo volta. A paz vai embora.
a esperança seca. A alma endurece de novo. É por isso que você precisa alimentar o que Deus começou, com mais oração, mais fé, mais presença, e isso está ao seu alcance agora mesmo. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma, porque o que o céu começou ainda não terminou. E a próxima oração pode ser a resposta que o seu coração tanto espera. Não adie, não saia. O céu está te chamando. Amém.